Bem, meus irmãos, graças e paz, bom dia mais uma vez. Vamos seguir, esse é um tempo da gente instruir a igreja, não é? Quanto às eleições de oficiais que se aproximam. E hoje eu quero falar um pouco sobre a diaconia, mostrando que é um serviço essencial para a igreja. Antes disso, eu queria orar com os irmãos e aí a gente dá seguimento, amém? Nosso Deus, querido Senhor, pedimos a Tua bênção, a Tua instrução para a Tua igreja, discernimento para o Teu povo, Pai, para um momento tão sério, tão importante, Senhor, para a vida da nossa igreja, e que nos lembra que o Senhor é aquele que levanta servos para a obra, Pai, e assim o Senhor tem feito em nosso meio, e nós somos muito gratos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor confirme no coração de cada um, confirme a sua igreja, Pai, os líderes que o Senhor já preparou, diáconos e presbíteros, para estarem juntamente conosco, Pai, nessa obra tão maravilhosa, árdua e maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, eu quero, antes da gente ir para um texto que eu separei nessa manhã, a gente lembrar um pouco do que diz a nossa Constituição, um documento que rege a nossa igreja, um dos documentos, né? O que é que ela fala acerca dos oficiais? No artigo 25, diz que a igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência mediante oficiais, que se classificam em ministros do evangelho ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. Eis aqui essas funções na esfera da igreja presbiteriana. Entendemos que o Senhor instituiu o presbítero, que é presbíteros, né? Que são os pastores, né, docentes, esses que são atribuídos dessa função do ensino, de doutrinar a igreja, né? Eles se dedicam mais à palavra e à oração. Temos também os presbíteros regentes, esses que se dedicam mais à questão administrativa da igreja. No entanto, nós temos até o exemplo da igreja local, que presbíteros docentes, eles também ensinam, eles têm essa função também. Em nosso meio nós temos visto isso. E também os diáconos. No artigo 25, artigo 53, diz que o diácono, mostrando mais sobre o diácono, ele é oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho, para quê? Para a supervisão deste, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Então, de maneira geral, o diácono tem essa função, né, de olhar para os necessitados, especialmente já a igreja, levantar recursos e ter um coração misericordioso. É o exercício do ministério da misericórdia. Né? E também zelar pela boa ordem no culto. Né? Se nós estamos aqui, por trás das cortinas, nós temos os diáconos que nos ajudam para que o evangelho possa ser pregado com ordem, e ele tem nos auxiliado. De maneira simples, a gente pode ver, nem sei se vocês veem, mas quando o presbítero Itiel está aqui, né? Vocês sabem que os diáconos, eles sempre deixam a nossa aguinha aqui. No artigo 55, diz que o presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. Esse é o que rege a nossa Constituição. No entanto, meus irmãos, o que rege a nossa Constituição, ela é fundamentada e respaldada na Escritura Sagrada. É na palavra de Deus onde se observa esses preceitos. E eu queria agora pedir para que você abra a sua Bíblia, um texto que mostra a instituição dos diáconos, lá em Atos, no capítulo 6. Atos, capítulo 6, 7 primeiros versículos desse capítulo nos mostram um pouco sobre essa instituição, né, da diaconia. Vamos ler, queridos?
Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém, meus irmãos. Até aqui. Quero falar com vocês, como eu disse ainda há pouco, que a diaconia é um serviço essencial para a igreja, porque foi estabelecido por Deus. E aqui em Atos a gente vai ver alguns preceitos, algumas coisas interessantes para a gente entender melhor um pouco sobre esse ministério tão importante. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que esse é um ministério de misericórdia. O que é que estava acontecendo, se a gente pensar assim, num problema local que estava ocorrendo? Um santo problema, daqui a pouco eu vou dizer para vocês o porquê. Naqueles dias estava se multiplicando o número dos discípulos. Então, é no nascedouro da igreja. Se você lembrar, os primeiros capítulos de Atos vai mostrar um crescimento exorbitante da igreja, daqueles que se convertiam, sobretudo agora nessa primeira parte desse ministério, que Atos vai se dedicar a nos mostrar, que é a igreja que cresce em Jerusalém. De maneira muito didática, a partir do capítulo 8 em diante, a igreja ela se dispersa de Jerusalém, e aí vai para Samaria, e aí vai para outras regiões, e até chegar aos confins da terra. Mas essa primeira parte da igreja em Jerusalém estava ocorrendo isso, era uma igreja que estava crescendo, uma igreja que estava se multiplicando. E você sabe, nós sempre oramos: Senhor, que o teu povo cresça, né? Que haja conversões, que a igreja cresça. E juntamente com isso a gente tem que orar assim: Senhor, nos dá graça para pastorear também. Senhor, nos dá sabedoria para pastorear. E aqui o que é que ocorre? Estava havendo uma murmuração, porque nessa crescente da igreja havia aquele grupo que era um grupo carente, um grupo necessitado. E aí houve aqui um embate, uma dificuldade no relacionamento entre os cristãos helenistas contra os hebreus. Os cristãos helenistas, de maneira geral, eram aqueles de fala grega que moravam fora da Palestina, né, em outras regiões, de modo que os hebreus eram aqueles que falavam aramaico e estavam ali mais em Jerusalém. Esses irmãos helenistas vinham a Jerusalém, porque era comum, eles estavam ali de passagem, eles vinham ao templo. O que é que estava ocorrendo aqui? Estava ocorrendo que dentro desse trabalho de assistência que já existia, o que se pressupõe aqui no texto, porque eles estavam as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição da assistência que ali já era prestada naquela igreja, na igreja primitiva. Lembremos que era uma igreja muito generosa, de modo que quando a gente pensa no crescimento da igreja, a gente vai pensar que eles andavam de casa em casa, eles compartilhavam do pão, compartilhavam da palavra, eles cresciam na doutrina, mas é justamente esses dois aspectos aqui, a questão espiritual da igreja e a questão material. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Paulo Anglada. Ele vai identificar aqui que essa é uma das investidas de Satanás. A gente pode ver nessa problemática aqui, nessa dificuldade que a igreja estava passando, uma das investidas de Satanás para tentar conter, atrapalhar o avanço da igreja no primeiro século. Se a gente pensar, por exemplo, antes aqui do capítulo 6, a gente vai se deparar com 2 momentos de perseguição à igreja. Quando a gente vê João e Pedro no Sinédrio, antes disso,
o discurso de Pedro no templo, lá no capítulo 3, Pedro e João são presos. No capítulo 4, então aqui é uma ação de Satanás para tentar conter o avanço da igreja. Quando a gente chega mais adiante, no capítulo 4 ainda, a gente vai ter outro episódio onde a igreja, na primeira parte é o discurso de Pedro e João, que são presos, eles vão passar por dificuldades de novo, a prisão dos apóstolos, no capítulo 5, né, versículo 17. Nesse íntere, a gente vê também outro tipo de oposição de Satanás, que é no capítulo 5, através da hipocrisia. O que é que acontece? Irmãos, né, estavam ali, trazendo as suas ofertas, e aí se filtram Ananias e Safira, né? Através da hipocrisia, a falsidade dentro da igreja, eles são desmascarados e extraordinariamente disciplinados pelo Senhor. É outro tipo de ação de Satanás para tentar atrapalhar o avanço da igreja. E aqui a gente pode ver que essa quarta tentativa, Satanás querendo causar algum tipo de tumulto. E isso ocorre, né? Quando a igreja está crescendo, nós podemos perceber, quando a igreja está crescendo de maneira saudável, é normal e é algo que a gente espera, é previsível o levantar-se de Satanás para tentar conter o avanço do evangelho, para tentar conter o crescimento da igreja. E aqui, essa confusão está instaurada, surge um problema de um santo problema, que é justamente, esse é o efeito colateral das bênçãos do crescimento da igreja. E nós não podemos temer o crescimento da igreja, muitas vezes tememos, né? Por causa justamente dos problemas. É melhor ter uma comunidade pequena e a gente sem problema, mas saber que uma comunidade pequena já tem problema, né? Quando tem 2 pecadores, o problema já pode ocorrer. Há uma questão espiritual e questão material, como eu disse, para os irmãos. Havia um trabalho já dos apóstolos nesse sentido. Eles assistiam já os pobres, só que devido ao crescimento da igreja, isso já estava sendo algo difícil de se administrar. No versículo 1 vai dizer que o trabalho diaconal, de certa forma, já estava acontecendo e a viúva deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O que acontece aqui é uma continuação progressiva do que já acontecia na antiga aliança, a assistência aos mais necessitados. Você pode lembrar que na antiga aliança já havia esse cuidado da igreja para com as viúvas, para com os órfãos, para com aqueles que estavam de passagem por ali. E aqui é uma continuação desse ministério na igreja da nova aliança. Então, é um ministério de misericórdia. Eles estavam atentos às necessidades da igreja e eles estavam conscientes de que não podiam dar de conta sozinhos a toda essa demanda. Então, eram pessoas que estavam olhando para o evangelho, mas pessoas que estavam atentas às necessidades dos irmãos. E aí os diáconos surgem justamente nesse contexto, para que haja essa assistência. E para quê? Para que Satanás não viesse a impedir, de alguma forma, conter o avanço da igreja. Essa é uma primeira coisa que eu quero deixar para vocês. A segunda, que essa é uma escolha de responsabilidade da igreja. No versículo 3, no começo, diz assim: escolhei dentre vós. Isso é importante, porque pressupõe que os líderes já estavam, os diáconos já estavam ali na igreja, sendo observados e sendo treinados. Vocês não vão precisar aguardar que surja na igreja esses líderes. Essas pessoas com esse perfil já estão na igreja do Senhor. Então, é justamente nesse sentido que é importante, né, a gente observar e pedir discernimento a Deus para aqueles que o Senhor tem levantado dentro da nossa própria congregação. Fica fácil, é no ato do serviço. É difícil você escolher alguém, é difícil você indicar alguém que a própria igreja não conhece, que a própria igreja não vê assiduidade, que a própria igreja não vê um comprometimento, não vê alguém que tem esse desejo de servir ao Senhor. Essa é uma coisa interessante, você ter desejo de servir. Isso vai ser mostrado claramente dentro do convívio da igreja. Por isso ele diz assim: escolham entre vocês aí. E aí tem os critérios a serem observados. E essa é uma responsabilidade nossa.
Veja no versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Primeira característica aqui, primeira observação, é que ele deve gozar de boa reputação. Ou seja, o diácono precisa ter o reconhecimento público de uma vida digna. É a questão moral aqui. A pessoa deve ter uma vida de integridade. E olhe, isso não é só para o diácono. Quando eu começar a falar aqui, você diz, é por isso que eu não sou diácono. É por isso que não dá, esse negócio não dá para mim. Olha, tem que ser santo. Não, todo mundo deve ser santo. Mas esse deve brilhar de maneira mais destacada, porque é alguém que brilhar, tanto quanto, não é o melhor termo, né? Mas a sua vida deve mostrar essa notoriedade como liderança da igreja, não é? Um texto que vai mostrar de maneira mais clara isso é 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá, em 1 Timóteo, capítulo 3. Versículos do 8 ao 12. Primeira parte aí está falando sobre os bispos, né, os presbíteros. E essa segunda parte, que se repete em muitas coisas, ele vai falar mais especialmente sobre os diáconos. Por isso ela começa com o termo semelhantemente, tá bom? Diz assim, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Vou ler até o versículo 2. Primeiro, só uma observação aqui, quando diz aqui, da mesma sorte quanto as mulheres, né? Quem são essas mulheres aqui? São diaconisas? Há várias interpretações quanto a isso aqui. Eu vou dizer uma posição de João Calvino. Ele pensa, por exemplo, que são as mulheres dos diáconos. As mulheres dos diáconos. Mas não fala da mulher do presbítero, por exemplo, aqui. Outra coisa é alguns dizem que são todas as mulheres da igreja, como se Paulo tivesse lembrado de tratar sobre uma questão geral sobre as mulheres, né? Isso é um anacoluto. Ele está ali no tema, geralmente, Paulo faz isso muitas vezes, ele está seguindo ali um raciocínio, aí ele quebra esse raciocínio, coloca outro tema e depois retorna. E às vezes não retorna, e deixa lá tudo em aberto, né? Então alguns entendem, não, é um parêntese aqui. Paulo faz um parêntese para tratar sobre essas mulheres e depois volta ao tema. Não parece ser aqui a melhor interpretação. Tem também a questão das diaconisas. Muitas igrejas acreditam que aqui é o fato de serem diaconisas de fato, mas ocorre uma coisa interessante. Na língua grega existe um termo para diaconisa. E a pergunta é, por que Paulo não usa esse termo diaconisa aqui? E tem uma quarta posição, é uma posição que, pelo menos a nossa igreja, ela concorda, que trata-se sobre assistente dos diáconos, que eram mulheres piedosas, mulheres que prestavam assistência e obras de misericórdia. Então, há uma interpretação, né, numa tentativa aqui de harmonizar, que seja justamente essas auxiliares dos diáconos, e essa é a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá certo? Voltando aqui, então, a gente está falando aqui que essa pessoa, esse diácono, ele precisa ter boa reputação. Boa reputação. Não só uma boa reputação para com os de fora, mas especialmente também ele precisa governar bem a sua casa, né? Como a gente leu aqui em 1 Timóteo, fala muito sobre essa questão da família também.
seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Esse marido de uma só mulher, havia uma prática na época de poligamia, que era comum no mundo grego, também entre os judeus também isso era comum. Alguns dizem que é nesse sentido assim, ele só pode ter uma esposa, mas também me parece que a gente harmoniza melhor essa interpretação, mostrando que esse homem ele não deve ser mulherengo, não deve estar flertando com mulheres da igreja nem de fora, né? Essa mostra a integridade dele. É interessante, a gente estava fazendo essa entrevista nessa última sexta-feira, me chamou a atenção algumas coisas. Algumas das pessoas que foram indicadas, a gente entrevistando um certo irmão, e ele falando das características do diácono, ele estava estudando, e aí a esposa dizia: ei, você tem essas características? E você tem isso aí. Então é como se ela estivesse escrevendo, né? Ratificando ali, isso é importante. Isso é muito importante. Outro, o próprio parente assinou a indicação. Isso é interessante, saber que dentro da sua casa você tem esse respaldo e é identificado através da sua vida de piedade, identificando que você tem aptidões que o colocam dentro dessa possibilidade do seu nome ser colocado à igreja, para que a igreja escolha o seu nome, ou não, mas pelo menos em casa você sendo eleito, isso já é importante. Eleito como um servo, eleito como um pastor, eleito como líder dentro da sua casa, isso é essencial, isso é primordial. E as esposas sabem muito bem quem nós somos, né, irmãos? E é importante a gente ter esse respaldo. Você sabe de uma história, já contei aqui certa vez, de um pastor que foi para um velório, e quando ele chega no velório, velório de outro pastor, e todo mundo estava falando bem do pastor, foi um homem de Deus, foi um homem íntegro. Aí a palavra é passada para a esposa do falecido pastor, aí a esposa começa a descascar. Não, olha, vocês estão dizendo isso dele, mas ele foi isso, foi aquilo, foi isso, foi aquilo. Esse pastor, ao observar essa cena, ele resolveu fazer já o script do culto fúnebre, na sua liturgia. E ele já anda com essa liturgia na carteira. E tem uma observação nessa liturgia: não dê a palavra à minha esposa. Né? Não passa a palavra para ela, não. Deixa quieto. Mas o fato é que na nossa casa, o nosso testemunho dentro do nosso lar é extremamente importante. Veja, esse homem, ele deve ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, ele precisa ser crente que não somente cuida dos outros, porque a diaconia é algo que a gente olha, alguém que serve muito aos outros, ele está sempre olhando para o próximo, mas alguém que cuida de si mesmo. Não é isso que Paulo diz a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina, Timóteo. Cuida da tua vida. E dentro dessa atribuição de cuidarmos de nós mesmos, está essa responsabilidade de sermos cheios do Espírito Santo. Na lista dos diáconos que são eleitos, tem um irmão chamado Estevão. E das características aqui que são pontuadas sobre a vida de Estevão, Estevão foi o primeiro mártir, né? Eu falei para vocês dessa guinada do livro de Atos, quando eles saem de Jerusalém, eles vão para Samaria, e Estevão, ele é um protagonista importante dentro dessa virada, porque através do seu martírio, ele é apedrejado ali, perseguido, e é através disso que a igreja sai do seu lugar cômodo ali em Jerusalém e vai adiante. É um mártir. Não fiquem com medo, não, vocês forem indicados para serem diáconos, né? Mas o que eu quero enfatizar é que Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Dentro do adjetivo escolhido pelo Espírito Santo para mostrar quem era Estevão, é escolhido o termo: ele era cheio do Espírito Santo. Que o adjetivo que nos classifique, irmãos, enquanto líderes, não seja, primeiramente, esse desejo de servir. Ele está sempre pronto, ele está sempre preparado, sempre solícito. Mas que seja esse adjetivo: alguém que é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Que nossos diáconos tenham essa marca, nossos líderes, nossa igreja como um todo. Terceira coisa é que ele deve ser cheio de sabedoria.
Os diáconos precisariam ter a sabedoria concedida pelo Espírito Santo para saberem como resolver os problemas que já existiam e outros novos que não tardariam a aparecer. De cara, a gente vai ver aqui essa questão da sabedoria no próprio ato de administrar bem essa questão que envolvia as viúvas. Era um princípio de litígio, de dificuldade ali. E sempre, como os diáconos estão envolvidos, devem estar envolvidos nessa questão de assistência aos mais necessitados, é sempre algo muito difícil a gente administrar isso. Para sabermos qual o limite, para sabermos quais são as necessidades, para sabermos se é de fato aquilo que vai mais ajudar o irmão, aquela irmã. É o que a gente sempre lida com o CAEP, né? Como a gente está envolvido também nessa questão de assistência aos mais necessitados, as demandas chegam, mas a gente precisa ponderar, a gente precisa orar, a gente precisa pedir discernimento ao Senhor para saber a melhor forma de agir. É preciso ter sabedoria para exercer o ministério da misericórdia. O diácono precisa ter essa sabedoria. Numa congregação que vocês sabem que eu passei, certo dia um irmão que cumpria essa função de diaconia, não oficialmente, mas dentro da congregação estava sendo observado e treinado. Aí eu fui antes de dirigir o culto, eu disse ao irmão, fica aqui na porta da igreja. E aí, na época, estava entrando muitos bêbados na igreja, e tem bêbado que você olha assim e diz, eu acho que esse vai se converter. Mas tem outros que a gente diz, esse veio para bagunçar. E aí, estava tendo muita gente bagunçando no meio do culto. Aí eu disse para o diácono, olha, não deixe alguém embriagado entrar na igreja. Isso já tinha ocorrido várias vezes, eu estava sempre ponderando, dizendo, Senhor, vai que se converta. E alguns se converteram mesmo, outros não. Ela disse, não deixa entrar hoje, não deixa. Aí disse, está certo. Aí eu estava no púlpito, aí estava no meio da liturgia, eu só vi o giroflex dentro da igreja. Carro da polícia. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo ali? Chamei outro irmão para ir para o púlpito, aí cheguei na porta da igreja, disse, o que foi que aconteceu, meu irmão? Aí o irmão disse, o senhor não disse para não deixar entrar bêbado na igreja? Aí tinha esse camarada aqui, eu chamei a polícia. Calma, né? Não era bem assim, né? Não era bem assim, né? Na verdade, faltou sabedoria aqui do pastor, né? Aí, desde então, eu dei essa observação. Às vezes, a vontade talvez seja essa, né? Às vezes, a vontade seja essa, assim, de um diácono que chama, né? Para conter qualquer avanço do diabo, da perseguição ali da porta, né? Mas o fato é, irmãos, que nós precisamos de sabedoria para exercer tanto o ministério da misericórdia, para manter a ordem no culto, né? Até para tratar as crianças da igreja, a gente precisa de sabedoria, né? Às vezes você quer agir de certa forma e você precisa se conter, você precisa ver a melhor forma de agir, não é? Então, tudo isso é necessário a gente precisa de sabedoria, carecemos dessa sabedoria do alto. Que Deus conceda sabedoria aos nossos diáconos, amém? A nossa liderança. No verso 5, olha aí, diz assim, o parecer que eles disseram, né? Escolham dentre vocês esses homens que tenham essas características. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. O curioso aqui, interessante, é que eles são homens eleitos, eram homens da própria igreja, e todos esses eleitos, eles eram helenistas. Isso mostra um aspecto importante da igreja, de unidade. Lembra que a igreja ela era composta ali, né, pelos hebreus, como eu disse para vocês, aqueles de fala aramaicos, que moravam em Jerusalém, e também pelos helenistas. Né, e aqui mostra essa unidade da igreja, não havia essa competição. Eles entenderam de bom grado, independentemente da pessoa, eles viram essas características. Porque a nossa tendência é a gente indicar sempre uma pessoa chegada nossa, né? Às vezes que não tem que não reúne essas características, eu não digo nem no aspecto moral, são pessoas, né, piedosas, são pessoas cheias do Espírito Santo, mas que a gente não percebe de maneira muito clara essa vocação, né? Mas aí eles deixam de lado essa questão de embate, de divisão, e aí Satanás ele é derrotado, e a gente começa a perceber como o Espírito Santo estava agindo
através dessa obra. Eles estavam ali sendo preparados e dispostos a exercer esse ofício. Como é bom a gente ver irmãos que têm se desgastado em prol da igreja do Senhor. Isso requer esforço pessoal, contribuição, isso requer também compreensão da família. Durante as entrevistas aqui, um dos presbíteros, acho que foi Itiago que fez uma dessas perguntas, que era: como é que a sua família vê esse chamado? Porque para o diácono em especial é aquele que chega primeiro na igreja, é aquele que sai por último, né? E aqui é muito complicado, né, irmãos? Porque você vai apagando as luzes, aí a gente vai avançando, né? Começa, apaga essa luz, a gente vem para cá. Aí fica por ali, aí o diácono apaga a outra, a gente vai mais para lá. Aí vai apagando, chega lá. Até chegar na porta, acho que já estão suados assim, né? Aí fecha a porta, mas ainda fica todo mundo aglomerado ali, do portão para dentro, né? Abre um pouquinho o portão. Então, né, a família precisa entender isso, que é esse sacrifício que o diácono vai ter, né, para olhar para os outros, para as necessidades da igreja, de ter esse olhar mais aguçado acerca do que o outro irmão precisa. Está aqui cumprindo escalas, envolvido em atividades de beneficência como deve ser, estando atento às necessidades dos irmãos. Mas eu dou glórias a Deus por irmãos que estão dispostos a se desgastar em prol dessa obra. O apóstolo Paulo mesmo diz: eu quero me desgastar por essa obra. Não da diaconia, mas do ensino e da oração, mas que também não deixa de exercer também esse trabalho do diácono. Afinal de contas, somos todos servos, não é? No verso 6 diz: apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E aí eles foram escolhidos. Aí como é que funciona o processo para a escolha de oficiais? Os trâmites, né? A liderança da igreja local, estou falando da igreja local, né? Ela observa a necessidade da igreja local. Então, às vezes é um mandato que está se encerrando, como é o caso do que está ocorrendo, geralmente é assim. A gente percebe, o mandato está chegando ao fim 3 meses antes, acho que a nossa Constituição diz, 3 meses antes a gente precisa estar lá, observar, o edital é publicado, é divulgado, a igreja lê, observa os irmãos e indica. Aí eles vão para o conselho. Aí o conselho avalia esses nomes. E os nomes são, se forem aprovados, eles retornam para o escrutínio da igreja. Então, veja como a igreja faz parte desse processo, né? A liderança observa a necessidade, diz para a igreja que a igreja deve observar e escolher. A igreja vê alguns nomes, volta os nomes para o conselho observa, aprova, e eles voltam para o escrutínio da igreja para essa escolha. Deus soberanamente levanta pessoas na igreja, e a igreja faz parte deste processo de discernimento e escolha. À luz da Bíblia, nós entendemos que o governo presbiteriano é aquele que, de maneira mais clara e mais segura, digamos assim, é mostrado pela palavra de Deus, onde a gente vê que a igreja, soberanamente o Senhor governa a igreja, mas essa igreja não está à mercê de um homem só, de um líder só, porque isso é muito perigoso, muito perigoso. No sistema presbiteriano, é um sistema onde nós somos pastoreados em conjunto, é um sistema onde a igreja escolhe a sua liderança, onde a gente presta contas, né? Em termos denominacional, também a gente vê isso a nível de igreja local, o presbitério, o sínodo e o Supremo Concílio. Mas está aqui essa questão, né? A igreja faz parte desse processo, de maneira ativa, e confiando sempre que é o Senhor que levanta homens segundo o seu coração. Amém, meus irmãos? Terceira coisa é um ministério de cooperação juntamente com a palavra. Olha o que diz o verso 4. E quanto a nós, e aqui quem está falando em relação aos líderes da igreja, agora esses apóstolos, o que é que eles vão fazer? Será que eles pensaram assim: está tendo muito trabalho aqui, bota gente para trabalhar, tanta gente nova na igreja, bota esse povo para trabalhar, e aí quando essa atribuição foi passada, agora eles disseram: agora eu estou tranquilo, nem para a igreja vou mais, porque tem gente que cuide. Não.
Na verdade, o texto vai dizer: nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos estão dando uma prioridade funcional dos ofícios, e aqui não é uma hierarquia de ofícios, né? Como muitas vezes em outros segmentos evangélicos a gente vê que é uma espécie de hierarquia. O indivíduo ele começa como um auxiliar, um assistente de auxiliar, depois vai ser auxiliar, depois vai ser diácono, né? Depois de diácono vai ser obreiro, depois obreiro presbítero. Então é como se você estivesse seguindo uma escala, né, de sucesso. Então, olha, são degraus aqui, a hierarquia, a gente está subindo, né? Se seu nome foi indicado a diácono e você pensa que é assim, né? Embora o pastor Flauber, né? O pastor Flauber ele foi presbítero e diácono também, né? Eu disse a vocês há alguns dias atrás como foi a minha escalada, né? Eu fui presidente da UPA, Deus disse, você está muito alto, depois me mandou para o campo missionário, Deus disse, não é isso, você ainda está muito cheio de si mesmo, aí depois eu me tornei pastor, né? Mas aqui é uma questão de vocação, Deus chama esses irmãos, porque eles fazem parte, a igreja saudável é composta por essa liderança. John Stott vai dizer, a investida de Satanás aqui não era somente causar confusão entre os helenistas e hebreus, mas era distrair os apóstolos. Veja que interessante, porque é uma coisa difícil, irmãos, da gente administrar. Porque quando chega uma necessidade, faz parte da nossa atribuição, o olhar para o outro, o cuidar das suas necessidades físicas, materiais, as necessidades espirituais, e muitas vezes quando vão chegando essas demandas, a gente precisa dedicar tempo, e é muito tempo que se dedica para isso. Ultimamente eu tenho compartilhado com os irmãos essa questão do irmão Eufrásio. Há alguns meses atrás o pastor compartilhava a questão da prima, que ele tem acompanhado até hoje, a irmã Luzimar. Então são coisas que a gente faz com toda alegria, com todo prazer, mas a gente sempre entendendo que nós precisamos dedicar tempo ao ensino, nós precisamos dedicar tempo à oração. Aí, graças a Deus, no caso de Luzimar, né, ela já está melhorando, já tem uma certa autonomia, o pastor disse que ela já está fazendo a comida dela, né, Simone? Né? Simone fez assim, viu, irmãos, que vocês não viram. Mas glória a Deus. Lá com o irmão Eufrásio, tem outros irmãos de igrejas locais que estão indo lá diariamente, dando café para ele, dando banho, trocando os seus curativos. E eu tenho o maior prazer em fazer isso, irmãos. Eu compartilhei um dia com a OMP o princípio do trabalho, que foi um tanto para mim bem desafiador. Disse, meu Deus, como, né? Teve um dia lá que eu precisei ajudar a dar banho nele. Eu disse, meu Deus, eu nunca fiz isso, como é que faz isso, né? Deu vontade de correr naquela hora. Eu disse, meu Deus, não, eu acho que... Mas aí, que coisa maravilhosa, irmãos, que experiência profunda, que experiência marcante, profunda. Então é algo que eu me identifico e que eu gosto, mas é por isso que Deus, sabendo que o pastor queria fazer tudo na igreja... Ele levanta diáconos para auxiliá-lo, meus irmãos. E vocês são esse braço forte, glórias a Deus. E aqui, meus irmãos, diaconato e presbiterato são funções distintas que visam assistir e edificar a igreja. Funções distintas que têm uma finalidade, edificar a igreja. Edificar a igreja. Às vezes, para o diácono vai ser uma função tanto quanto ingrata. Às vezes o diácono é visto só como aquele que quer botar o povo para casa. Mas, meus irmãos, faz parte do trabalho, da edificação da igreja do Senhor. Para Deus, ele olhou para a igreja e viu como um serviço essencial. Tanto é que ele separa esses homens, enche esses homens do Espírito Santo e faz com que a igreja entenda e perceba quem são esses homens, e através do discernimento do Espírito Santo, esses homens são colocados no lugar que Deus quer. Paulo Anglada, ele diz que o ofício bíblico da diaconia diz respeito a atividades de natureza assistencial na igreja, com o propósito de liberar os presbíteros docentes e regentes para se dedicarem à supervisão espiritual da igreja e ao ensino da palavra de Deus. Gostei dessa expressão aqui, com o propósito de liberar os presbíteros docentes.
e regentes. Cada um tem a sua finalidade e a sua função. Então, libera os pastores, assim, pastor, vai cuidar disso e a gente cuida disso. Pode deixar com a gente. São ministérios diferentes com um só propósito, né? Eles se complementam. Se o pastor, o presbítero está pregando, os diáconos propiciam um ambiente adequado para isso. Seja chamando a polícia não. Seja trazendo a água ao púlpito, seja mantendo a ordem no recinto, né? Tudo isso é muito importante. Vocês não sabem o quanto é importante. Uma das estratégias de Satanás para atrapalhar o progresso do evangelho, ele ocorre de maneira muito sutil, né? De modo que a gente precisa estar muito atento até ao ambiente de culto, para que a gente não fique disperso. A semente do evangelho ela pode ser roubada. Tá bom? O Senhor, como diz em Apocalipse, ele passeia no meio dos candeeiros, mas tem Satanás que ele fica passando por debaixo dos bancos e está sempre querendo ali atrapalhar. Quinto ponto aqui é um ministério que contribui para o avanço do reino. Veja o que diz aí o verso 7. Vamos ler juntos esse verso? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Veja, que essa é uma liderança saudável. E essa liderança saudável, ela reflete na propagação do evangelho. Uma das ênfases aqui que Lucas, o autor de Atos, quer nos mostrar é justamente querendo fazer com que a gente perceba a ação do Espírito Santo na igreja e, vez por outra, ele tá nos mostrando a igreja está crescendo, a igreja está avançando, isso em cumprimento ao propósito do Senhor, não é? Os caminhos que ele tem para a sua igreja. Então, ele está mostrando esse ambiente harmonioso, esse ambiente que não está isento da ação de Satanás, em oposição, em dificuldade, mas que a despeito de tudo isso, ou mesmo com isso, ela avança, ela consegue caminhar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quem é que se converte aqui? O texto diz que se multiplicava o número dos discípulos. Não era só um crescimento não era só um crescimento numérico. Irmãos, muitas vezes a gente é meio pragmático nesse sentido, no sentido de só perceber o número pelo número. Mas aqui, quando Lucas vai falar dessa questão, ele não trata num aspecto somente quantitativo, mas qualitativo. Ele vai falar aqui que crescia o número dos discípulos. Há uma liderança que é levantada em meio a um grupo de discípulos do Senhor Jesus. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Os sacerdotes eles eram descendentes de Arão, dentro do culto da antiga aliança, eles tinham essa necessidade de exercer o seu ofício, o seu papel, só que com a nova aliança, é como se os sacerdotes eles tivessem perdido a sua função, né? O que ele vai fazer agora no templo? O que ele vai fazer em termos de ritual agora veterotestamentário? O que é que ocorre? E aqui a gente vai ver essa inserção, né? Nesse serviço, nessa igreja do Senhor. O sacrifício já foi realizado em Cristo Jesus. O sacerdócio termina aos modos veterotestamentários, mas agora eles se apresentam como sacrifício vivo e aceitável ao Senhor. E agora eles se convertem e fazem parte agora dessa igreja, dessa nova aliança. O que cabe aos sacerdotes agora é crer no Evangelho, serem salvos pela graça, se tornarem membros da igreja da nova aliança. Veja que aqui diz que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, mostrando mais uma vez esse contexto local, eles estavam em Jerusalém. Interessante essa formatação da igreja. Uma boa liderança contribui para o progresso do Evangelho. Isso é importante. Uma boa liderança contribui para o progresso do Evangelho. Veja quanta responsabilidade na liderança no conselho desta igreja. Ao sentar com o irmão, a avaliar, acatar esse nome que foi indicado pela congregação, de sentarmos e avaliarmos e buscarmos discernimento da parte do Senhor. Porque isso pode ser algo que glorifique a Deus. Esses nomes podem muito somar
dentro da igreja local, mas a gente sabe que o oposto também é verdade. Líderes que têm apenas a parte externa, o desejo de trabalhar, mas que não têm uma vida piedosa. Falsos líderes que estão dentro da igreja. Veja, para entrar é fácil, mas para sair é um problema, né? E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, temos a convicção, com muita piedade e temor, nós falamos isso, né? Que todos os homens que foram ouvidos, foram homens treinados, testados dentro do convívio da igreja, mas paira sobre nós, sobre a liderança, essa responsabilidade. Por isso nós tememos diante de Deus. É por isso que nós precisamos, nós estarmos cheios do Espírito Santo, é preciso que nós precisamos ter esse discernimento da parte de Deus. Para a gente concluir, a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui é que servir é uma função da igreja. Quando vocês elegerem os diáconos, vocês não podem olhar para eles e dizerem assim: pronto, agora todo o serviço da igreja recai sobre esses homens. Não, nós todos somos servos do Senhor. A igreja precisa desejar servir ao Senhor, ter esse desejo de glorificar a Deus através do serviço, do trabalho, do labor, trabalhando no reino de Deus, e essa deve ser uma característica da igreja como um todo. Então, a nossa primeira oração é que a nossa igreja seja uma igreja de servos, igrejas de pessoas que estão dispostas ali a contribuir, a cooperar com o Evangelho. Que essa seja a nossa marca, que essa seja a sua marca, que esse seja o seu desejo. As mulheres olham e dizem assim: bem que a interpretação aqui da igreja podia ser para diaconisa. Cara, tanto ser diaconisa, né? Você não precisa ser diaconisa para servir. Só precisa ter sido chamado pelo servo. Servo Jesus Cristo. É olhando para Ele, para o seu exemplo, e esse é o desejo, não é? Eu sirvo, irmãos, aqui como pastor dessa igreja local, mas Deus sabe, eu digo: Senhor, a minha maior alegria é servir, da forma como o Senhor me chamar, com os dons que o Senhor me der, mas a minha alegria é te servir, Senhor. Seja em qualquer contexto, esse é o meu prazer, essa é a minha alegria, que essa também seja a nossa alegria. De maneira geral, servir ao Senhor, fomos chamados. Você não precisa passar pela eleição do dia 23, seu nome não foi citado, mas você já foi eleito desde a eternidade para servir a igreja local e ser santificado nesse serviço. 2 recompensas para os diáconos fiéis. Primeiro é se tornar mais parecido com Cristo. Quanto mais eu sirvo, mais parecido com Cristo eu me torno. Aquele que não veio para servir, para ser servido, mas para servir. Aquele que olhou e que olha para os necessitados e se compadece dele. O ministério de misericórdia começa em Jesus Cristo, olhando para a necessidade do homem e se entregando por estes. Jesus Cristo foi diácono até a morte e demonstra na cruz do Calvário o serviço através do sacrifício. Meus irmãos, quando vocês estiverem desanimados no serviço, quando os pastores de vocês não reconhecerem o trabalho de vocês, quando a igreja local agir como se vocês fossem invisíveis, quando vocês estiverem desanimados, cansados, o que eu aconselho vocês a fazerem é olhar para Jesus Cristo. Olhar para aquele que serviu com sua própria vida, que trabalhou com afinco, com amor, sem esperar nada em troca, esquecido por muitos, pela maioria daqueles a quem ele serviu, com um pão, multiplicando e dando aos famintos, que se esqueceram dele. Aqueles a quem ele serviu com um pão, com a sua própria vida, com sua própria carne. Ele foi até o fim. Quando vocês estiverem desanimados, irmãos, dos presbíteros estiverem desanimados, olhem para Cristo Jesus.
Todas as vezes que eu estou desanimado, eu olho para Cristo e Ele me renova as forças. Quando eu olho para esse exemplo, eu me constranjo. E eu digo, Senhor, vale a pena te servir. Vale a pena te servir. 1 Timóteo 3,13, se vocês olharem esse texto. Vamos ler juntos? Pois os que desempenharem bem o diaconato Amém. Qual a bênção aqui? Adquirir maior firmeza na fé. O diácono, no exercício fiel do seu ministério, ele amadurece em sua fé, tendo maior comunhão com Deus e segurança na proclamação do Evangelho. O Hermes Maia, pastor, ele diz assim, é praticamente impossível desenvolver qualquer trabalho da igreja de forma eficiente, sem ao mesmo tempo amadurecer em nossa fé. É o que a gente nem percebe. Sabe, a maioria dos irmãos que não crescem na fé, sabe o que acontece? A característica destes, muitas vezes, eles não se envolvem com as coisas da igreja. Eles não estão envolvidos no dia a dia da igreja. A maior parcela daqueles que reclamam, daqueles que estão desanimados, daqueles que se desvirtuam, daqueles que amam o mundo, é aqueles que deixam de se envolver com as coisas da igreja. E uma dica que eu dou para vocês, quando vocês estiverem cansados, trabalhem. Quando vocês estiverem cansados, trabalhem. Não é isso que acontece com o domingo. A gente passa a semana trabalhando. Aí você diz assim, eu preciso tanto descansar. Aí onde é que a gente descansa? Na igreja. Talvez quando chegar amanhã você está com aquele mesmo cansaço físico, assim, mas o seu espírito é revigorado, é renovado, meu irmão. Como é que um crente descansa? É trabalhando, é servindo, é amando, é olhando para Cristo, é se desgastando pela igreja do Senhor. Sabe que vocês não crescem na fé? Ou muitos de nós não crescemos na fé porque deixamos de servir. E de maneira perfeita e graciosa, o Senhor coloca o nosso descanso no serviço ao reino. É isso que traz descanso para vocês. É isso que nos traz descanso. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé nessa hora. Nosso Deus, não podemos absolutamente nada sem Ti. Porque a Tua palavra diz, sem Ti nada podemos fazer. Ser diácono é uma função muito difícil, Senhor. Ser presbítero é algo muito difícil, Pai. Ser pastor é algo muito difícil, Deus. Mas ocorre que nós não andamos conforme a nossa força. Não é segundo a nossa sabedoria. O Senhor não escolheu os melhores, os mais aptos, os mais velozes. O Senhor escolheu aqueles que o Senhor mesmo já separou desde a eternidade. E encheu do Teu Espírito Santo. Senhor, não é fácil te servir. Isso é uma realidade para qualquer servo da igreja. Mesmo sem ser diácono ou presbítero, mas é servo do Senhor. Mas é algo extremamente prazeroso, Pai. Nós nos sentimos honrados demais, Senhor, por esse chamado. Nós nos alegramos em Ti, Senhor Deus. E pedimos, Pai, que a nossa igreja seja uma igreja de servos, cheios do Teu Espírito Santo,
cheios de sabedoria do alto. Reveste-nos, ó Deus. Que cresça o número dos discípulos, ó Deus, no meio da tua igreja. Temos visto isso já nas nossas congregações, Pai. Servos, nossas congregações, nossa igreja local, Senhor. Pessoas a quem o Senhor tem preservado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que sabe as necessidades da igreja. E o Senhor levanta homens segundo o teu coração, mulheres dispostas a te servir e a te amar. Que assim seja, Pai. Os nossos adolescentes queiram te servir, Pai. As nossas crianças desejem te servir, Senhor. Que os nossos jovens desejem te servir, Pai. Que os nossos anciãos se lembrem que os jovens de exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Obrigado, Senhor, porque nós temos um grande exemplo, um supremo exemplo de serviço, daquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, Senhor, por nós. Em nome de Jesus te agradecemos e te louvamos. Amém.